Mário Gobi também falou sobre o técnico Tite, vamos ouvi-lo. Não, eu acho que o Tite não voltou para o Corinthians porque o Tite é bom para remar para frente. Quando ele tem que fazer um corte, uma reformulação, o Tite não sabe fazer isso. Porque o Tite ele é 100% coração. E ele ia ter lá 8 jogadores do tempo que ele treinou em 2012. E isso para o Tite não é 100% profissional. Ele é 80% coração e 20% ele é profissional. E ele disse que não iria para a seleção, que a seleção era uma bagunça, que não sei o que. O primeiro convite ele beijou o Marco Polo. Baixo assinado contra o Marco Polo. Baixo assinado contra Marco Polo. A primeiro convite ele beijou o rosto do Marco Polo e foi para a seleção. Ele disse não para o Corinthians 3 vezes o ano passado. 3 vezes. A quarta ele não disse não, porque o Corinthians não convidou ele. Convidou o Mano Menezes. O Tite saiu do CT, no carro do Roberto, foi na minha sala. Eu tenho 3 testemunhas da conversa e disse assim: presidente, o Marquinhos não vai dar zagueiro, ele é franzino, ele é baixo. Eu quero um segundo volante para preparar, para pôr no lugar do Paulinho, que está vendido para o Tottenham. Sei, mas quem é que o senhor quer? O Gabriel, segundo volante da Portuguesa. O senhor não vai usar? Não vou usar. O senhor não vai nem relacionar. Falei pro Willian, pro Roberto, vende então o Marquinhos, compra o Gabriel da Portuguesa, segundo volante. Ficou 6 meses do Corinthians e não jogou mais. Eu falei, Tite, você vai pagar caro por isso. E ele pagou. Sabe quem errou o pênalti da final da Copa do Mundo? O Marquinhos. Marquinhos. Isso mesmo, porque a gente segue nesse bloco de notícias, digamos, quentes, e todas elas envolvendo o Corinthians, nada com o futebol atual, mas essa troca de farpa e tudo mais. O Fábio Santos visitou os estúdios da ESPN, conversou com o Eduardo de Menezes, no Mundo Menezes, falou sobre o Vitor Pereira, e o Vitor Pereira não gostou. Vamos mostrar. Eu acho que a sintonia ela é importante. Ela faz diferença para tu ter um dia a dia mais leve, mas isso não quer dizer que você vai ganhar também porque você é um bom gestor ou esse tipo de coisa. O Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, ele era horrível como gestor e tinha um trabalho de campo muito bom e a gente quase foi campeão da Copa do Brasil. Tipo, então não tem uma tática certa, sabe? De tipo, pô, você vai ser bom gestor e a gente vai brigar. São Paulo tem uma gestão horrorosa, pô. E a grande dificuldade que a gente tinha com o Vitor é que ele falava uma coisa para um jogador, aí falava outra coisa na imprensa. Falava uma coisa para cá, e para controlar isso no dia a dia, porque eu sempre fui aquele cara que sempre gostei de viver num ambiente leve, num ambiente bom, sabe? Então, essa gestão de dentro do clube eu sempre procurei fazer muito bem. E eu falo que o Vitor foi o cara que mais me deu trabalho. Porque eu escutava reclamação de moleque vindo da base e do cara mais experiente. Aí eu falava pros auxiliares dele, eu falei, cara, o Vitor dá muito trabalho pra mim. Os caras riam pra caramba, que é outra comissão legal pra caramba, os portugueses. Os moleques te procuravam? Que eu via, quando eu vejo alguém ali já, eu já falo, o que foi, cara? Os caras desabafavam. Não sei o que. Eu chegava e falava, pô, Vitor, você me dá trabalho. Eu falei isso pra ele, falei, pô, Vitor, você me dá um trabalho, aí dá... não sei o que, e dava risada. Vamos lá, Fábio Santos falou, um clima leve com o Eduardo de Menezes, mas mandou seu recado. O Mister não gostou, gente. Vitor Pereira, técnico do Al-Shabaab, em entrevista ao jornal Record de Portugal. Ficou 8 meses sorrindo para mim e para minha equipe técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora dar essa entrevista covarde. Porque, lamento dizer isto, só de um covarde é que pode esperar esse tipo de entrevista. Continua. Tenho curiosidade de saber o que pensam dessas declarações. Balbuena, Fausto Vera, Gil, Renato Augusto, Yuri Alberto, Duqueiroz, Mantuan, Adson, Mosquito, Piton, Raul Gustavo, Renan, Cássio, Marcelo Carpes, que é o preparador de goleiros. Tenho certeza que as respostas não serão as mesmas e estarão incrédulos como eu. E aí, Bira? O que você achou? Primeiro, a gente viu aí a entrevista, provavelmente o Vitor Pereira tenha lido. Ele pode ter visto, às vezes, que são duas coisas diferentes. O Fábio Santos mandou o seu recado, mas o tom era um tom, assim, divertido. É verdade que quem recebe a gente tá... Eu tô falando isso, mas não tá falando isso de mim, né? É diferente. Mas o Vitor Pereira não gostou. Queria que você falasse. Claramente o Vitor Pereira não gostou. Agora tem que ver em que circunstâncias ele recebe. Se ele ouviu, se ele leu, ou ele ouviu falar
se o repórter que perguntou reportou aquilo, que nem lê, ele leu. Se ele viu todo, porque a resposta do Fábio Santos é muito mais sobre o Sampaoli do que sobre o Vitor Pereira. Isso. Ele tá falando sobre como o Sampaoli é malucão, pelo tempo que eles trabalharam juntos no Atlético Mineiro, e ele menciona rápido o Vitor Pereira, né? Então eu não sei como o Vitor Pereira recebe, porque eu até entendo que possa ter uma divergência de versões ali, como um via a situação e como o outro via, mas o Vitor Pereira me pareceu muito mais irritado, colérico na resposta do que a declaração original justificaria, porque foi uma coisa meio leve, que ele tava até brincando, ele tava até falando que ele brincava com, pô, você me dá trabalho, aquelas coisas, tudo. Não sei, acho que o Vitor Pereira também recebeu isso de forma... Eu fico com a impressão que ele deve ter ou lido ou reportaram a ele que ele não viu. Errado que nem ele fazia nas coletivas, lembra, Mike? Que ele às vezes falava, eu tenho dinheiro no banco, eu já saí de tanque, você acha que eu tenho medo? Ele é meio assim, né? E tem que ver como tava o humor dele também, né? na hora. E tem que ver que, sei lá, se de repente essa declaração foi tirada depois de um momento em que ele também tivesse com a cabeça em outro lugar, e aí também a capacidade dele de interpretar é reduzida. Está no momento Agora, ok, do Nelson. O que o Fábio falou realmente foi que o Vitor não se preocupava em fazer uma gestão com os jogadores. Isso a gente ouviu de uma maneira um pouco tímida durante o trabalho, de que ele não falava, ele não era próximo dos jogadores. Existem muitos técnicos, até na elite do futebol, que são assim, que preferem não se aproximar tanto, têm um relacionamento mais frio, justamente porque sabem que aqueles que são escalados com mais frequência geralmente gostam dos treinadores, aqueles que são escalados com pouca frequência não gostam muito, os que não são escalados odeiam. E assim é o futebol no dia a dia. Enquanto o Vitor Pereira estava no Corinthians, o que a gente ouvia era que o grupo se ressentia da distância da comissão técnica, principalmente do chefe da comissão técnica, para com os jogadores. Depois que acabou o trabalho, o que a gente passou a ouvir é que ele era ruim de gestão mesmo, ele era ruim de ambiente. Ele era um técnico incompetente nessa área, o que é diferente de dizer que ele prefere não fazer essa gestão porque essa é a forma como ele acha que deve trabalhar. Então, as críticas que a gente ouviu, por isso que quando ele diz, eu quero saber se fulano, Beltrano, cito Renato Augusto, Mantuan, todo mundo, ele se surpreenderia com as opiniões da maioria dessas pessoas que ele mesmo citou. Elas são muito mais próximas do que disse o Fábio, do que o que pensa o Vitor Pereira. Pois é, a gente lembra do Fagner, a gente lembra do Juliano falando muito mal tudo do bola da vez. Ele, tudo bola, mas aí ele não coloca, ele o não Roger sente. Guedes não parecia ser O Roger Guedes também não era melhor amigo dele. Isso em on. Em on, claro, imagino que não falava. E ele fala assim, ele é o treinador bala de quem? Ele até fala isso. Porque ele tinha duas conversas, e isso a gente ouviu muito também de jogadores que estavam com o Vitor Pereira, que ele conversava uma coisa com um jogador, e aí depois chegava no jogador vizinho e falava uma coisa completamente diferente, e depois esses jogadores trocavam informações e via, mas quem é que não está falando a verdade aqui? Então a situação realmente era muito complicada, mas eu entendo a parte que você fala, Bira, porque ele falava realmente mais do Sampaoli. Inclusive, ele fala assim, olha, o Sampaoli ele não tinha nenhuma vontade de ter uma gestão. Não dava oi, bom dia. Não dava bom dia mesmo. E o Vitor Pereira, ele era ruim de gestão. Parece que ele tentava fazer aquilo, mas ele não conseguia.